Evangelho de Marcos, assim como estamos sentados, reverentemente sentados. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 24 em diante. Como é Dia das Mães, eu quero falar sobre uma mãe diferenciada. Eu testemunho a história vivida por uma mãe. Marcos 7, de 24 a 30. Assim sentados, vou ler na Nova Almeida atualizada. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém. Glória a Deus. O inimigo, o demônio, sempre perseguiu o ser humano porque ele odeia a imagem e semelhança de Deus. E ele não faz diferença de adulto e de criança. E quando ele não pode perturbar você, ele vai perturbar a parte mais frágil. E ele é bom nisso, em maldade. Na própria Bíblia, aqui no Evangelho de Marcos, tem o caso de um senhor que levou o seu filho para os discípulos de Jesus, porque Jesus tinha subido para orar. Jesus desce e falou: o que está acontecendo? Ele falou: trouxe para os teus discípulos, o Espírito, quando entra nele, joga na água, joga no fogo, joga contra a parede, joga em todo lugar, tentando matá-lo. E Jesus foi e expulsou: sai dele, Espírito, e os Espíritos saíram. Então essa mulher tinha um quadro parecido. Ela vai à rua em busca de auxílio. O marido deve ter ficado em casa segurando a filha, para que o espírito não jogasse na parede, não jogasse na água, não jogasse no fogo. Então o marido deve ter ficado em casa, e a mulher é que sai para procurar ajuda. E ela sabe que Jesus está na cidade. É a segunda vez que Jesus vai naquela região. Você diz, de novo, né? Retirou-se para as terras de Tiro e Sidom, porque ele já tinha estado lá. Numa outra ocasião, 2 semanas antes, quase um mês antes, ele tinha ido ali e libertou um gadareno. Naquela cidade de Gadara, de Gerasa, ele libertou um gadareno. E aquele ex-endemoniado quis seguir Jesus, voltar com Jesus. E Jesus, sabendo que ele é estrangeiro, que está lá em Gadara, lá no município lá de Gerasa, ele vai voltar para Jerusalém, não vai ser nem bem recebido. Jesus falou: não, fica aí, vai contar para os teus o que Deus fez contigo. Vira missionário, seja missionário na sua terra. E ele foi contar para todo mundo. Imagina o testemunho desse homem. Todo mundo conhecia ele, quebrava tudo, de noite, de madrugada, e tiveram que acorrentá-lo, ele arrebentava a corrente, tiveram que botar ele para morar no cemitério, é o único lugar que não perturbava ninguém. De repente esse homem sai são, cônsul, perfeito juízo, e falando que Jesus o abençoou. Olha, a coisa foi tão tremenda, que em vez dos gadarenos, o pessoal daquela cidade, dizer para Jesus: fica aqui, faz uma cruzada, eles expulsaram Jesus da cidade. Jesus foi expulso daquela cidade porque fez o bem. Tamanha era a tormenta que eles viviam, não aguentaram a paz. O Senhor tem muita paz, a paz incomoda, e Jesus vai embora, mas o missionário fica. Talvez tenha sido ele que pregou em toda aquela região, porque ele era o único convertido ali. A Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos que a mulher ouviu que Jesus estava na cidade. Mas Jesus podia um nome comum, mas ela sabia qual Jesus. Talvez o gadareno falou: olha, tem um homem chamado Jesus, foi ele quem me libertou, ele faz isso, ele faz milagres. Eu sei que a mulher, os outros evangelistas contando a história dela, dizem que essa mulher gastou o que tinha e o que não tinha, com médicos, com charlatães, até com as coisas da crendice dela. Ela já tinha gastado tudo. De repente ela ouve assim: sabe o Jesus que curou o gadareno? Está na cidade. Ela disse: é lá que eu vou. A solução chegou. Essa mulher tinha fé. Essa mulher sai de casa, deixa o marido e vai procurar. E agora? E a casa? Porque diz o texto que Jesus entrou numa casa e queria que ninguém soubesse.
Você já se sentiu assim? De você orar e parece que o céu virou bronze, a oração bate e volta, não passa? Deus não responde? Tem algum assunto, não precisa responder não, que você já está orando há muito tempo e Deus não responde? Ou Ele não quer falar com você, ou Ele não quer falar desse assunto. Você já pensou assim? Ou Deus não quer falar comigo, ou Ele não trata desses assuntos. Então eu acho que eu vou parar de orar, porque de lá de cima, nessa área, só estou recebendo silêncio. Talvez você já tenha passado por isso e até esteja passando. Essa mulher vai a Jesus. A Bíblia diz aqui que Jesus entrou na casa e não queria que ninguém soubesse. Mas existem 3 situações nesse texto que misericordiosamente nos ensinam. 3 situações diante das quais Jesus não pode ocultar-se. E a primeira oração é bem clara. Essa mulher tinha um grande problema. Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem um grande problema. E se você tem um grande problema, então Jesus não vai ocultar-se de você. É gente que vai a Ele com propósito. Não é gente que vai a Ele com desculpas, com razões. É gente que vai a Ele com o propósito de encontrar com Ele e achar solução nele. Porque nós, seres humanos, somos muito reativos. A própria psicologia diz que nós temos a tendência de tomarmos decisões em picos de emoção. E a psicologia diz, não decida nada nos picos de emoção. Nem quando estiver muito feliz, nem quando estiver muito deprimido. Quando estiver muito feliz, promete muito de fundo. Depois, quando estabiliza, foi o que eu falei, meu Deus. Ou quando está muito triste, nunca mais vou fazer isso. E quando estabiliza, eu não vou dar conta. Porque nós somos reativos. A psicologia ensina, a gente sabe. Nós já sabemos que nós somos muito de ímpeto. Um exemplo simples disso. Simples, tá? Com exceção dos pastores aqui, estenda a sua mão assim, ó. Olhe para os 4 dedos. Olhe para os seus 4 dedos. Olha para mim e mantenha a posição. Eu vou dar um comando simples, tá? Olhando para mim. Coloque a mão na nuca. Ué, não é aqui? Porque muitos vieram aqui. Porque nós somos reativos. A gente toma decisão na emoção. Se a gente conta até 10, a gente faz assim. Teve uns que ficaram assim. É aqui? É aqui, mas ele mandou aqui. É decidir sem pensar muito. É alguém falar, mostra aí o indicador. Aí você, tá, não, esse é o polegar. A gente acaba não contando até 10. E na emoção, um exemplo simples. Imagina isso com coisas sérias da vida. Isso eu falei uma coisa simples, que não bota ninguém no céu nem no inferno. Imagine com coisas sérias, que podem provocar consequências, resultados que você não vai dar conta. Então, e outra coisa, existe uma linha imaginária, ela é tanto imaginária como ela é real, que separa a perfeição da imperfeição. Porque não tem ninguém que pode falar assim, olha, eu estou fraco nessa área da minha vida. Aí o outro fala, que isso, cara, você é fraco nisso. Mas ele é forte no que você é fraco. Mas ele é fraco no que você é forte. Então não tem por que ficar dando a desculpa. Não estou muito bem com Deus, mas pelo menos estou melhor que fulano. Só tem essa linha. Separa a perfeição da imperfeição. Acima da linha, a perfeição. Abaixo da linha, a imperfeição. Só que acima da linha só tem um, Deus. Abaixo da linha, eu, você, o resto do planeta. A gente só troca de pecado. Eu sou forte numa coisa que você é fraco, você é forte. É abaixo. E não tem como ficar olhando para o lado. Não, eu estou melhor que ele, vou competir, ainda estou melhor. Tem que olhar para lá. Tem gente que fala assim, eu sou nervoso porque meu bisavô era nervoso, meu avô era nervoso, meu pai era nervoso, eu também sou nervoso. Eu pergunto, você já se converteu? Já. Que temperamento herdou do novo pai? Ficar jogando a culpa para o lado, tem que olhar para lá, para a perfeição. Senhor, eu quero melhorar. Eu quero chegar, tu és o exemplo, tu és o meu modelo, olhando firme para a cruz, olhando firme para Jesus. É assim que você acha a solução, porque se ficar olhando para o lado, a sua vida não anda, você fica andando em círculo, se auto-enganando, achando que melhorou porque está melhor que fulano. E você está rodando em círculo ali, andando em círculo. Olha para Jesus, quer mudar, quer solução? Olha para Jesus e anda na direção dele. Foi o que essa mulher fez, ela andou na direção dele. E Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande aflição, diante de quem tem uma grande necessidade. Segundo lugar, Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande atitude. Olha a referência dessa mulher. Ela era grega, estrangeira, de origem sírio-fenícia. Os gregos, os estrangeiros, acreditavam na sabedoria. Só acreditam no que possa ser explicado.
O que não pode ser explicado, eu não acredito. E Ciro Fenício, ou o pai Ciro e a mãe Fenícia, ou vice-versa, mas isso diz muito sobre a religiosidade, porque os Ciros acreditam no mundo espiritual mal e no mundo espiritual bom, na existência desses dois mundos. Então, a pessoa que é devota dessa religião tem que dar despacho para o mundo espiritual bom, para agradecer e agradar, e tem que dar despacho para o mundo espiritual mal, para não atrapalhar. E os fenícios são mais fechados, são piores. Os fenícios só acreditam no mundo espiritual mal. E eles vivem de barganha. Falam, não vai ajudar, pelo menos não atrapalha. Ficam botando oferenda, despacho para o mundo espiritual mal, porque deixa a vida comigo, só não me atrapalha. Então é isso, essa crendice dessa mulher era essa. Tudo que essa mulher acreditava e foi criada acreditando era isso. Coisa de despacho, de oferenda, de barganha, de proteção, de amuleto, de sorte, disso tudo. De repente ela ouve de Jesus, aquele Jesus, aquele que libertou o gadareno, aquele que pode. Ela abre mão de tudo isso, porque quando ela se joga no chão, aos pés de Jesus, ela está dizendo, estou diante daquele que é maior de tudo que eu aprendi a acreditar. Estou diante daquele que é maior. Sabe por que nós também, se uma coisa tiver uma boa explicação, a gente às vezes ou acredita ou então rejeita se não for bem explicado. Eu estou sem carro, eu estou pegando muito carro de aplicativo. Eu tenho um curso chamado Salmos que Curam, na Batista Atitude. Aí eu fui lá na inauguração, no lançamento do curso. Aí peguei um Uber. Quando eu entrei, terno e gravata, domingo à noite, o motorista falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou, essa hora, terno e gravata e Bíblia. Aí quando eu entrei, ele falou, o senhor é crente? Eu falei, se eu sou pastor, eu sou crente. Aí ele falou, eu também já fui crente. Eu falei, o que houve? Ele é faculdade. Sabe que a universidade abre a mente, né? Eu falei, às vezes fecha. Depende. O que foi que abriu sua mente? O que te tirou da igreja? Aí ele, Trindade. Nem tem na Bíblia essa palavra, mas vocês acreditam. Já se excluiu, né? Vocês acreditam. E foi roda de conversa na faculdade ontem. Por exemplo, um Deus que é todo Pai, todo Filho, todo Espírito Santo, não existe, não pode ser. Ele tinha que ser uma parte Pai, uma parte Filho, uma parte Espírito Santo. Quando juntar, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se ele é todo Pai, já não sobrou nada para ser Filho, nem para ser Espírito Santo. Ou então ele devia ser, quando juntasse, aumentar. Pai, Filho, Espírito Santo. Quando junta, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Quando junta, fica assim. Eu falei, foi isso que te tirou da igreja? Ele foi. Eu falei, você é casado? Aí chegou na igreja, o pessoal, pastor, depois desse louvor é o senhor. Eu falei, não, pede para cantar outro, eu só vou orar com ele aqui. Aí eu falei, você é casado? Ele, sou. Você tem filho? Tenho uma filhinha. Seu pai, desculpa perguntar, seu pai é vivo? É, papai é vivo, graças a Deus. Aí eu perguntei, como é que seu pai te chama? Seu pai te trata de quê? Aí ele, de filho. Sua filhinha te trata de quê? Aí ele, de pai. E sua esposa te trata de quê? De esposo. Eu falei, você consegue ser 3? Pai, filho e esposo. E quando junta é pai, filho e esposo. É inteiro pai, é inteiro filho, é inteiro esposo. E junta nem precisa crescer, pai, filho e esposo. Cara, se você consegue, Deus também consegue. E você às vezes age como pai, né? Teu filho, tua filha pede alguma coisa. Às vezes age como filho, teu pai te pede alguma coisa. Às vezes age como esposo, tua esposa pede alguma coisa. Cara, você é trindade o tempo todo, não se escandaliza. Deus é, você entra em crise. Aí ele, vou voltar para a igreja hoje. Eu fui lançar meu livro, História de Israel, em alguns lugares. Aí lancei na UERJ. E lá, uma coisa interessante, tinha uns trailers, você entra na Radial Oeste, dá a volta pela frente da UERJ, volta para a Radial Oeste, aí naquela entradinha voltando para o Maracanã, tem uns trailers ali. Aí tem um lugar para estacionar. Eu não sabia que tinham botado uma vaga para mim lá dentro, eu estacionei ali fora. E ali o pessoal vende umas cachaças, bota jornal no rótulo para deschavar, que é ambiente escolar, mas vende lá. Aí quando eu encostei, veio o senhorzinho que toma conta do carro. Quando eu saí com a Bíblia na mão, a mala cheia de livros, ele falou, pastor, não quero nada com pastor não, meu dinheiro é meu, não vou dar dízimo para a igreja não, meu dízimo é meu dinheiro é meu, vou dar dízimo para pastor, vou sustentar pastor. Ele não falou comigo, ele falou para eu ouvir, então eu não tinha obrigação de responder. Eu saí, fui lá dar minha palestra, liberaram a turma de História, Filosofia e Hebraico. As 3 foram liberadas para o Teatrão da UERJ. Eu fiz lá minha palestra,
Foi sabatinado, respondi perguntas e respostas lá sobre Israel, sobre o livro, um monte de coisa. Sei que vendi o livro todo, o povo está comprando qualquer coisa. Compraram meus livros todos. Fiquei com a mala vazia. Era uma feira de ciências. Então o pessoal da ABU, Aliança Bíblica Universitária, eles disseram: reverendo, é simpático o senhor visitar a feira, porque nós abrimos espaço. Falei: claro, fizeram as honras da casa, é nobre, é elegante, eu vou lá visitar a feira. E tem um menino aí, ateu, ele é da física, e ele fez um sistema solar. Ele falou para o senhor ir lá. Eu falei: então vamos começar com ele, com um convite especial, né? Vamos começar nele, se der tempo vou nos outros. Pensa no menino inteligente. Aquele garoto vai para a NASA. Você sabe que o ímã, positivo com negativo, agarra, mas positivo com positivo afasta, negativo com negativo afasta. Ele colocou o Sol, uma esfera de aço, positivo, e os planetas, esferas menores de aço, negativo. Então o pequenininho queria ir para o centro, só que os pequenininhos estavam em aros de aço positivo, mesmo do Sol. Então os aros queriam afastar do meio, e o pequenininho queria vir. Ele deu um toque, aquilo ficou rodando sem atrito. Ele falou: está vendo, pastor? O universo não precisa de Deus, ele tem suas leis, ele roda sozinho. Aí eu fiz aquela oração que Deus sempre ouve: socorro, Jesus. Deus sempre ouve essa. Aí Deus me deu insight. Os presbiterianos falam insight, né? Pentecostal fala revelação, né? Deus me deu insight, uma revelação. Aí eu olhei no branco dos olhos do menino e falei: quem é você em relação a esse invento? Ele, no estalo, falou: o Criador. Eu falei: ah, tua resposta foi tua confissão. Teve que ter um Criador, né? O universo também teve um Criador que botou a bola grande, as bolas pequenininhas, os aros, deu um toquinho, está rodando até hoje. Teve que ter um Criador. Não adianta que você não acredita, que não pode negar. Aí eu voltei, já tinha vendido meus livros todos. Quando eu fui pegar o meu carro, o senhorzinho comprou a cachaça no trailer e jogou no chão um pouquinho e bebeu o resto. Aí eu falei: é aí que eu vou pegar. Peguei um folheto da Sociedade Bíblica do Brasil e R$5, ele cobra 2. Aí eu fui lá pagar a vaga. Eu falei: eu vim aqui pagar a minha vaga lá. Ele falou: o senhor não é o pastor? Eu falei: sou. Ele disse: eu nem fui lá ver seu carro. Eu falei: eu imaginei, mas eu peguei a vaga de alguém que ia pagar, né? Ele: ah, isso é. Eu falei: então eu vou pagar a minha e a dele. Aí o senhor não fica no prejuízo. Eu fico tranquilo que eu paguei, e o senhor não fica no prejuízo que eu paguei do outro. Aí ele falou: é. Eu falei: pode ficar com troco, né? R$4, até aí tem 5, fica com troco. O camarada do trailer falou: pô, cara, o pastor é legal, você falando mal dele, ele está falando mal de mim, então. Aí eu falei: pode ficar com troco, mas só uma pergunta. Ele ficou me olhando, eu falei: por que o senhor jogou um pouquinho da cachaça no chão? No estalo ele falou: a primeira é do santo. Eu disse: então o senhor já entendeu o dízimo, só está dando da coisa errada para a pessoa errada, mas já entendeu. O princípio do dízimo o senhor já sabe. Eu entrei, estava manobrando o meu carro, ele estava olhando para o folheto e para mim. O folheto para mim. Deve estar pensando até hoje. Abrir mão das crendices e ir a Jesus. Meu pai foi criado na roça, Santa Rita de Jacutinga, até aqui perto, né? Meu pai nunca entrou numa escola. Minha mãe que alfabetizou meu pai. Minha mãe ensinou meu pai a desenhar o nome, porque ele queria assinar por extenso. E no trabalho dele, o pessoal falava assim: Anésio, quer assinar por extenso? Bota o dedo e arrasta. Aí ele falou: agora que eu vou aprender. E minha mãe ensinou ele. Ele tinha uma sabedoria da roça. Então, às vezes, eu era criança, estava do lado dele na igreja, alguém pregava uma coisa muito maluca, muito xiita. Aí ele falou: filho, não sei o que é, mas não é isso. O Deus da Bíblia é o Deus da graça. E quem tem pressa, vai a Jesus primeiro. Quem não tem pressa, vai em um monte de lugar, vai fazer um monte de ritual. Mas quem tem pressa, vai em Jesus, que aí resolve. Essa mulher do texto tinha pressa. Ritual ela sabia todos, ela era Ciro Fenícia, ela sabia todos. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava na cidade, a solução chegou, ela teve pressa. E ela, quando achou a casa, ela não foi direto na casa, ninguém sabia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava, ela foi, procurou e achou. E quando achou que Jesus vem atender, ela se joga aos pés. Ela abre mão de todas as crendices. Ela diz: eu estou diante daquele que é maior. Essa é uma grande atitude. E Jesus não pode ocultar-se, terceiro lugar, de uma grande oração.
Primeiro, de quem tem uma grande necessidade, depois de quem tem uma grande atitude, e terceiro, quem tem uma grande oração. E qual foi a grande oração? Jesus testa a fé dessa mulher. Quando ela pede isso, Jesus olha e fala: eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Os judeus não se davam com estrangeiro, um chamava o outro de cão. O judeu chamava samaritano, então, especialmente de cachorro, de cão, e qualquer estrangeiro. E vice-versa, eles odiavam os judeus. E Jesus testa a fé dessa mulher. Jesus não quer testar a intensidade da fé dessa mulher, porque fé ela tinha. Intensidade ela tinha, tanto que ela já tinha feito tudo que é ritual. E Jesus queria testar a qualidade. Por isso ele diz: não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela podia responder com outra malcriação também. Pô, eu vim de longe procurar ajuda, eu sou cachorrinho é a mãe, né? Ela fala: eu sei, Senhor, eu sei que eu não sou da tua religião, eu sei que eu não te sigo, eu sei que eu sou cachorrinho, mas os cachorrinhos sabem que o banquete dos filhos é farto, tem fartura na mesa. E os filhos deixam cair no chão migalhas. A migalha resolve o problema do cachorrinho. O cachorrinho não está pedindo para sentar na mesa. O cachorrinho sabe que tem tanta fartura que a migalha que cai no chão resolve. Jesus ouviu aquilo e falou: mulher. Ele ficou espantado. Por causa desta palavra, podes ir. Jesus não colocou uma palavra nova, não colocou uma palavra dele na questão. Ele usou a palavra dela, a confissão dela. Por causa dessa tua confissão, o problema foi resolvido na tua casa. Podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Ela voltou e viu a menina dormindo, em paz, porque o espírito maligno a deixara. Uma grande oração não é feita de muitas palavras, nem longas frases. Uma grande oração é que diz: eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei que a graça é tão abundante que sobra, que cai no chão. Jesus falou: cachorrinho, senta na mesa, você é filha, você não é, agora você é minha, não é mais estrangeira, agora você é minha. A perturbação saiu da tua casa, aquilo que precisava ser resolvido foi resolvido, aquilo que travou a sua vida foi tirado, o empecilho saiu, a tua vida destravou. Você acabou de autorizar a escrita de um novo capítulo na sua história. Aquilo era só uma foto de um momento, mas quando Jesus entra, é o início de uma boa história. Eu sei que você está aqui travado por alguma coisa que você tem pedido a Deus. Talvez você já tenha até desistido de pedir aquilo. Deus não trata desses assuntos. Eu vou ter que, esse barulho é meu mesmo. Eu vou ter que viver com isso. Aí Deus está falando: você já tem uma grande necessidade. Está tendo uma grande atitude de curvar-se sem razões, sem pistolões, sem dizer: não, eu sou fulano, eu sou filho de ciclano, não, eu tenho os melhores advogados, eu tenho recurso. Abra mão disso. Que quando o negócio é milagre, dinheiro não compra milagre, influência não compra milagre, nem você ter razão na situação compra o milagre. O milagre vem quando você cai nos pés de Jesus e faz, está na tua mão, não vou mais mexer com isso, está na tua mão, eu me rendo, eu vou parar de lutar, eu estou fazendo valer, olha, eu vou lutar até o fim, porque eu estou certo na história. Isso não vai ter fim. Você acha que vai ter fim porque você está certo na história? Não vai ter fim. Sabe quando vai ter fim? Quando você falar: Senhor, esse assunto agora é teu, tu és meu advogado, eu não vou nem abrir a boca. Aí o milagre entra em cena. Aí o start acontece. E você precisa de um milagre. Eu sei que você precisa de um milagre. Jesus não pode ocultar-se diante de uma grande atitude e diante de uma grande oração. A minha vida toda eu falei no rádio, eu falei na Rádio Relógio, você sabia, as curiosidades. Falei na Voz do Brasil, em Brasília, 19 horas. Falei na Herbert Richard, versão brasileira, Herbert Richard. Falei na tua casa várias vezes. E sempre anunciando bons filmes e programação boa. Mas eu louvo a Deus por tudo que eu fiz com a minha voz, que Ele permitiu fazer. Mas a maior descoberta que eu fiz foi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa palavra direciona o caminho desse mundo. Não são as vozes que eu ouço, nem as razões que eu tenho. É essa palavra. Essa é a palavra do milagre. Uma mulher era do Candomblé. Já estava velhinha, 80 e poucos anos, e ela pediu aos orixás para que a filha assumisse o centro. O centro é em Nilópolis, é em Olinda, em Nilópolis. Do lado de Nilópolis tem Olinda, um bairro. Eles faziam
despacho na Cachoeira e no cemitério de Ricardo de Albuquerque. O cemitério está lá até hoje. Então, essa velhinha foi lá, pediu o orixá. No centro, na linguagem deles lá, tem um guia, um orixá, que é poderoso. Na linguagem deles é maioral. Quando ele baixa, não baixa ninguém. E ele não tem dia, ele vem fora do dia. E quando ele vem, os outros saem. Ele é todo coberto de palha, ninguém sabe quando ele está virado. E quando vem para quebrar, vem para matar, vem para desfazer casamento, vem para desfazer tudo. Os outros orixás têm medo dele. A menina sumiu o centro, a senhora falou, olha, eu vou consagrar, ela estava grávida, falou, vou consagrar meu filho para o maioral, porque amanhã ou depois vão dizer que o filho da dona do centro é devoto de um subalterno. Não, o filho da dona do centro é devoto do maioral. Foi na Cachoeira, fez, arriou a obrigação. Foi no cemitério com vísceras humanas, consagrou lá o menino. Tá bom. Essa mulher tinha uma parente crente que morava na casa dela, porque casou, a cunhada, né, casou com o irmão, falou, olha, mora aqui até construir sua casa, depois você vai, é menos uma despesa, tem um quarto sobrando. A cunhada crente, a cunhada convidando ela para ir na igreja, ela sempre dizendo não. Um dia ela falou, eu vou, para você não me perturbar mais, eu não te convido para ir para o centro, você me convida para a igreja, eu vou. Não foi sexta, não foi sábado, não foi domingo, programação especial, domingo à noite ela foi. Falou, ó, eu vou para você não me convidar mais. Foi, ouviu a pregação, Lucas 8, até hoje ela lembra. A mulher que tocou na orla da veste de Jesus. Quem me tocou? Era o tema da mensagem que o pregador usou. Ela se converteu. A mulher aceitou Jesus. Voltou para casa, falou com a mãe, mãe, agora eu sou crente. Eu dei meu coração para Jesus. Eu não sei nem se eu era eleita, eu soube agora, mas eu dei meu coração para Jesus. Agora eu sou uma nova criatura. A mãe falou, não, você é mãe de santo, você é no Candomblé, o bicho lá é bravo. Não sou mais, mãe, eu sou crente. E agora eu vou para a igreja. Não volto. A velhinha reassumiu o centro. O neném nasceu. Passaram os 40 dias lá da purificação, do resguardo, vem a notícia. Traz o menino para tirar o sangue da testa, que o guia já está com o nome dele e vai fazer o batismo no sangue e dar o nome. Ela falou, não. A mãe falou, não, eu não vou lá. E esse menino não vai botar o pé lá. Eu não volto lá. Eu sou crente. Esse menino vai ser apresentado na igreja. Não teve jeito. Aí ele mandando um recado, ela não levava. Veio um recado fatídico. Ele mandou dizer, esse menino ela não vai trazer, eu vou buscar. Não passa de 21 dias. Em 21 dias ele morre. Naquela noite o menino adoeceu. Vai para o hospital. Baixa o hospital. Direto. 5 da manhã. De 5 da manhã a 5 da tarde fazendo bateria de exame. No final, e soro. Estava desidratado, vomitou a noite toda. O médico no final do dia falou, o menino não tem nada. Estava desidratado. As taxas dele estão boas. Eu nem tenho remédio para dar. Pode voltar para casa. A mulher voltou. O menino passou mal. Volta para o hospital. É o mesmo plantão. O médico falou, de novo esse menino? Mas olha, eu não posso dar nada para ele. Soro mata, soro é paliativo. Se tem alguém que dá saúde, eu sou leigo, o soro dá overdose. Aí, como é que foi? Aí ela contou, ele falou, olha, a senhora tem religião? Tem, agarra com ela. Agarra com a sua religião. Olha, eu vou liberar o prontuário, a senhora leva o menino. Se ele passar mal, não vem aqui não, que é longe. Vai para o posto de urgência e mostra o meu colega o prontuário. Foi embora, dito e feito. Levou 1 hora, mais ou menos, o menino começou a passar mal e rolando, tendo convulsões, leva lá para o posto, o médico atende e fala, o colega está certo, eu não posso dar nada para esse menino. Vou dar aqui um calmante. Mas olha, a senhora tem religião? Tenho, já falei. Procura uma rezadeira, procura uma macumba, procura um despacho, vai numa novena, faz uma corrente. A medicina não tem solução, se a doença não é da medicina não. Leva para morrer em casa. Como é que uma mãe sai de um consultório com esse diagnóstico? Leva para morrer em casa. Aquela mulher saiu desesperada pela rua com aquela criança embaixo do braço, ali no colo. Todo que é lugar que tinha livro de oração, aquelas igrejas que tem livro de oração, ela botava o nome do menino e contava a história. Ficou lá procurando e dizendo. Tinha uma senhora no ponto do ônibus que ouviu a conversa, numa dessas igrejas. Quando terminou, ela disse, dona, eu deixei meu ônibus até passar. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu ouvi a história. A senhora acredita em oração? Ela falou, eu acredito. Ela disse, aqui nessa rua, uma rua de 5 quarteirões, tem um senhorzinho que faz oração. Ele ora por gente doente. Leva o menino lá. Ela disse, eu vou levar. Onde é a casa? A moça, a casa eu não sei. É nessa rua. Ela falou, eu vou achar a casa. Mãe acha.
Se é para ajudar filho, mãe acha. Pode ter certeza. Aquele desenho animado Procurando Nemo, leva quase 2 horas, é porque é o pai procurando. Porque se fosse a mãe, era 3 minutos. Mãe acha. Aquela mulher foi batendo palma de casa em casa. É aqui que tem oração? Aqui não tem oração não, vai trabalhar, vai lavar uma roupa, leva essa criança para casa, aqui não tem dinheiro. Palavrão que não dá nem para falar aqui. Ela foi, até que bateu na casa de uns crentes, e o pessoal disse, não é aqui não, mas é ali. Mostrou a casa. Ela bateu palma, veio o senhor que faz oração? Sim, esse menino está desenganado, eu estou saindo do consultório, ora por ele. Aí o velhinho falou, vamos orar, Deus vai te dar outros filhos. Não, mas eu quero esse, pode dar outros. Mas ele está desenganado, eu não sou Deus, mas o senhor fala com Deus? Ah, isso fala, então fala com Deus do meu filho. Ele falou, entra minha filha. Entrou, mostrou lá, apresentou a esposa. Ele não sabia ler, quem lia a Bíblia para ele era a esposa, mas ele não conseguia passar para outra página enquanto não entender aquela, porque na cognição dele, se não fizesse sentido, nada ia fazer sentido para frente, ele tinha que aprender, fechar aquela fatura, passar para o outro capítulo e assim. Por isso que ele fala, lê de novo. A mulher, a esposa, tadinha, leu a Bíblia por tabela. Ele estava emperrado em Tiago, ele falou, irmão, foi coincidência a senhora vir aqui com esse menino desenganado. Foi Jesus-cidência, porque a Marieta está lendo Tiago. Está alguém enfermo, faça oração. E a oração da fé e a unção com óleo salvará o enfermo. Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Eu entendi a oração da fé, não entendi esse negócio da unção com óleo. A minha igreja não pratica unção com óleo. Eu não pratico, eu nunca fiz isso, eu nem sei fazer. Mas não estou conseguindo ir para frente. A senhora chega com esse menino. Foi coincidência de Jesus. A senhora aceita, em último recurso, eu ungir seu filho com óleo? Estou lembrando que eu nunca fiz isso. Ela falou, nova convertida é literal, né? Ela disse, está na Bíblia? Ele falou, tá. Ela, então eu quero. Se está na Bíblia, eu quero. Aí bota o menino lá. A dona Marieta botou uma fronha de travesseiro, colocou o menino. Ele foi na cozinha, na despensa, pegou uma lata de azeite beira alta. Quem é da antiga sabe, né? Não pegou nem a que estava usando. Se é para fazer, vou fazer bem feito. Pegou a da dispensa, uma 0 quilômetro. Não foi usado para nada. Abriu a lata. O menino está deitado. E ele com a lata na mão. Falta de prática. Nunca ungiu ninguém. Ele entornou a lata toda no menino. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino. E pegou aquele garoto, levantou e falou, Senhor Jesus, eu nunca fiz isso. Se for pecado, me perdoe. Mas esse azeite é símbolo do teu espírito. E eu te peço, assim como esse azeite encharcou esse menino, encharca ele do teu espírito, cura ele. Eu orei antes de ungir, cura ele. E olha a ousadia da simplicidade. Ele disse assim, eu nunca vi ninguém orar assim. Ele disse, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Se Deus fosse teólogo, Deus ia dizer, já orou errado, não vou ouvir. Mas Deus não é teólogo, Deus é Deus. Se Deus fosse xiita, tem 2 tipos de religioso, né? O xiita e o xaato, né? O xiita rigoroso, o xaato cobra até o que a Bíblia não cobra. Se Deus fosse xiita, quando Elias, depois de descer fogo lá dos 400 profetas de Baal, os 400 postes de ídolo, fazer chover, fazer parar de chover, chove de novo, depois por causa de um recado foge, vai debaixo de um zimbro e pede a morte. Se Deus fosse xiita, ele ia falar, Elias, você ainda ia ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar, mas pediu para morrer, morre. Jonas pediu a morte no ventre do peixe. Se Deus fosse xiita, ele ia falar, Jonas, você ia ganhar umas 600 mil pessoas, nem Pedro em Pentecoste ganha tanta gente, mas você pediu para morrer, morre. Deus não é assim. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer, eu entendo os teus limites, eu sei quem você é e entendi o que você quis dizer. Quando aquele velhinho falou, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele, Deus falou, eu entendi o que você quis dizer. Em nome de Jesus, amém. Fala amém, irmã. A irmã, amém, amém. Falou, pode levar seu filho está curado. Leva a fralda, pode levar a fralda. A mulher pegou aquele menino, parecia um sabonete banhado de óleo, azeite, botou a mão entre as pernas, travou para não cair. Falou, pode ir, filha, Jesus curou teu filho. Ela foi pela rua com medo do menino cair. E ele olhou na janela e falou, Satanás, 21 dias, vem buscar se você pode. A moça foi embora com o filhinho, chegou em casa, botou o pé em casa, a mãe falou, filha, eu estou fazendo as contas, os 21 dias acabam amanhã, salva o teu filho, devolve o teu filho lá no centro, acaba com isso, pensa na vida do teu filho,
devolve o teu filho no centro, amanhã é o último dia. Ela falou, agora que eu não levo mesmo, esse menino está ungido, e não vou levar, esse menino vai para a igreja. Ó, gente, no outro dia ela não levou o menino, completou os 21 dias, ela não levou o menino. Completaram 21 meses, 21 anos, 31, 41, 51, 61, 66. E o menino está aqui, pregando o Evangelho. Glória a Deus. Porque uma mulher nova convertida disse, está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu quero. O Evangelho tem o nome de Boas Novas porque ele é o novo começo na vida da gente. Aquilo que travou sua vida acaba hoje. Deus quer escrever uma nova história, um novo capítulo. Deixa o passado passar. Essas promessas estão na Bíblia, então são para você. Eu queria orar com você e por você.